Olá, bem-vindo à nossa aula de número 6. Nesta aula, trabalharemos figuras de linguagem, a primeira parte, abordando as figuras de palavras. Pois bem, para iniciarmos nossa aula de hoje, vamos pensar: o que são figuras de linguagem? São recursos linguísticos utilizados para gerar maior expressividade nos textos, sejam eles escritos ou orais. Elas podem ser classificadas em figuras de palavra, que é o que nós veremos hoje, figuras de pensamento e figuras de construção. Nesta aula, então, vamos abordar a primeira delas, as figuras de palavra. Mas afinal, por que figuras de palavra? Como o próprio nome já diz, elas estão ligadas à palavra, mais especificamente ao significado desta palavra. Este, no entanto, não é o significado original desta palavra. Assim, é como se trabalhássemos com um jogo de palavras e atribuições de significações distintas daquelas originais. Dentro dessa classificação, vamos estudar 6 tipos, os quais são comparação, metáfora, metonímia, catacrese, antonomásia, ou também chamada de perífrase, e a sinestesia. A primeira figura de palavra a ser estudada será, então, a comparação. Nela, acontece uma aproximação entre elementos que se identificam, os quais são ligados por um elemento de ligação chamados de conectivos comparativos explícitos, tais como feito, assim como, tal qual, tal como, qual, que nem, ou por alguns verbos, como o verbo parecer, assemelhar-se e outros. Vamos ver um exemplo de comparação. As solteironas, os longos vestidos negros fechados no pescoço, negros chales nos ombros, pareciam aves noturnas paradas. Este trecho de uma obra de Jorge Amado nos traz um verbo parecer que estabelece a figura de comparação. Como segunda figura de palavra, vamos abordar a metáfora. Esta, assim como a anterior, se caracteriza pela comparação, mas nesse caso não temos o elemento comparativo. A comparação baseia-se numa associação de ideias subjetivas, como se o contexto de uma palavra fosse emprestado a outra palavra. Observe o exemplo. Amor é ferida que dói e não se sente. É um trecho do poema de Camões. Assim, aqui nós temos que o amor é um sentimento que parece, se assemelha a uma ferida. Continuando, nossa terceira figura de palavra será a metonímia, a qual faz o uso de uma palavra para destacar uma parte de um todo maior. Nela, será possível estabelecermos algumas relações, a fim de que seu estudo se torne mais didático. Observe: efeito pela causa, continente pelo conteúdo, lugar pelo produto, matéria pelo objeto, abstrato pelo concreto, autor pela obra e, por fim, a parte pelo todo. Embora a última relação seja mais facilmente identificada, vamos juntos estudar cada uma delas. Atente-se para os exemplos e reflita para identificar as orações relacionadas. Na primeira relação, ou seja, efeito pela causa ou vice-versa também, temos como exemplo um trecho do poema O Operário em Construção, de Vinícius de Moraes, o qual diz: e assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento.
o trabalho como cimento representa o efeito, enquanto temos a causa na construção que se revela. Se você se interessou pelo poema, pode ouvir a narração dele no link a seguir. A segunda relação que se estabelece na metonímia é o continente pelo conteúdo. Para falar dela, vamos utilizar um trecho de uma canção do Chico Buarque de Holanda chamada Cálice, que diz: Pai, afasta de mim este cálice de vinho tinto de sangue. Nela vemos a expressão cálice de vinho tinto, ou seja, o cálice é o recipiente que contém a bebida, normalmente utilizada em rituais religiosos. Se você quiser ouvir a canção, pode encontrá-la completa no link abaixo. A terceira relação que vamos estudar na metonímia é o lugar pelo produto. Observe, uma taça de Porto todos os dias é benéfica ao coração. Neste exemplo, uma taça de Porto se refere ao famoso vinho produzido na cidade de Porto, em Portugal. Em quarto lugar, temos a relação matéria pelo objeto, na qual trocamos o material pelo objeto. Observe o exemplo. O jantar foi servido à base de porcelanas e cristais. Nele, podemos ver que porcelanas e cristais substituem o nome dos objetos, os quais seriam louça de porcelana, prato, travessas, tigelas, etc., e taças e copos de cristais. A quinta relação da metonímia a ser representada é abstrato pelo concreto. Para explanar, vamos utilizar o texto abaixo, que é um texto verbo-visual, o qual faz parte de uma campanha da Universidade Federal Fluminense. Nela, podemos ler o seguinte enunciado: acessibilidade para todos. Neste caso, a acessibilidade, como conceito abstrato, representa acesso possível às pessoas com restrições de mobilidade, de mover-se. Nossa sexta relação se refere ao autor pela obra. Observe o texto abaixo. Eles pareciam extasiados, envolvidos que estavam com Fernando Pessoa. Aqui podemos identificar o uso do nome do grande escritor Fernando Pessoa no lugar do nome de alguma de suas obras, tal como Mensagem, por exemplo, que é o nome de um dos livros deste escritor. Por fim, a relação da parte pelo todo aparece como uma categoria mais abrangente. Veja, tenho 5 bocas para alimentar. Neste enunciado, o texto menciona a boca, quando na verdade quer dizer um indivíduo inteiro, corpo completo, como um filho, por exemplo. Atenção! Apesar de estudarmos aqui várias relações metonímicas, é importante lembrar que você pode encontrar algumas outras mais, visto que alguns estudiosos podem estipular outras categorias quando acreditarem que este fato poderá auxiliar no processo de estudo e aprendizado das figuras de palavra. Finalizando as relações criadas a partir da metonímia, passemos para a próxima figura de linguagem, que será a catacrese. Embora considerada como uma metáfora há muito tempo atrás, atualmente ela está tão incorporada em nosso cotidiano que seu uso se tornou recorrente. Sua estrutura consiste em desviar uma palavra do seu sentido próprio para dar com ela nome a alguma coisa que não possui uma denominação específica. Observe: perna de cadeira, batata da perna, braço do sofá. Vale lembrar que, devido à sua banalização, a catacrese não é utilizada para causar um efeito estético, mas sim para nos aproximarmos do clichê, do estereótipo
do lugar comum. A próxima figura de linguagem a ser estudada é a perífrase, que acontece quando designamos algo por uma qualidade, característica ou fato que a distingue. Veja o exemplo. A cidade maravilhosa continua atraindo visitantes do mundo todo. A cidade maravilhosa aqui é o Rio de Janeiro. Quando esse mesmo conceito se refere a pessoas, recebe o nome de antonomásia. Veja, o poeta dos escravos era muito eloquente. Ele utilizou o poeta dos escravos para se referir ao poeta Castro Alves, que escreveu durante o período romântico. Na linguagem coloquial, podemos dizer que a antonomásia funciona como os apelidos, alcunhas ou cognomes, pois estes identificam o sujeito ou o objeto pelas suas características e ou descrições físicas e psicológicas. A última figura de linguagem que vamos estudar hoje é a sinestesia, que consiste na mescla em um mesmo significado de sensações que são percebidas por diferentes órgãos dos sentidos. Essas sensações podem ser físicas, como a gustação, a audição, visão, o olfato e o tato, ou podem ser psicológicas, subjetivas. Observe o exemplo abaixo. Sempre havia, ao amanhecer, uma cor estridente no horizonte. Esse trecho é de Juliano Fratin. Pois bem, nessa figura é possível identificarmos a cor correspondente à visão e estridente, que é correspondente à audição. Agora que já estudamos bastante a parte teórica, que tal praticarmos um pouco? Pois bem, para a nossa primeira atividade de hoje, temos o seguinte enunciado. A voz áspera daquele cantor nos fazia ter vontade de morrer. A partir dele, a questão faz a seguinte proposta. A figura de linguagem que ocorre no trecho dado também ocorre em uma das sentenças abaixo. Em qual delas a situação se concretiza? Então vamos ver as opções. Letra A. Aquela melodia era música nos meus ouvidos. Letra B. Senti o cheiro bom das flores. Letra C. Cada vez que ela chegava perto, senti o cheiro doce daquele perfume horrível. Letra D. Todos podiam ver como ela era parecida com sua vizinha. E aí? Qual é a alternativa correta para você? Então, vamos lá. A letra C. Cada vez que ela chegava perto, sentia o cheiro doce daquele perfume horrível. Ou seja, pois ele fala em sentir o cheiro doce, o doce do paladar e o cheiro do olfato. Para pensarmos a atividade de número 2, é necessário refletir sobre o enunciado que segue. Vamos lá, então. Não tenho mais maisena em casa. Qual figura de linguagem é empregada? As alternativas são as seguintes. Letra A, metáfora. Letra B, metonímia. Letra C, elipse. Letra D, zeugma. E aí, refletiu sobre a resposta? A alternativa correta é a letra B. Observe que o processo desenvolvido nesse texto está presente em vários outros produtos do nosso dia a dia, no qual nós vemos a maisena como marca e o amido de milho como produto. Esta foi a nossa 6ª aula. Nela, falamos sobre figuras de linguagem, mais especificamente sobre as figuras de palavra. Até a próxima aula.